conforme o dia, a hora, a oportunidade para poder chegar aí no ar. Bem-vindos, bem-vindas à minha casa. Você amigo, você família, você que está chegando, comentando e compartilhando. Vem agora somar, acrescentar e multiplicar. Estamos aqui aberto à informação. Diretamente e periodicamente estamos produzindo vídeos acerca dos seus direitos. Direito à informação. Mantenha-se atualizadíssimo e informadíssimo acerca de questões, de inovações, de novidades diretamente aí do Supremo Federal. Exatamente, nobres senhores, vamos que vamos agora entreter, vamos agora somar, vamos agora multiplicar. Levanta da poltrona, folgado, se inscreva no canal, fortalecendo, edificando a casa. Recebe aí o meu carinho, recebe aí a minha visita. Estou aqui do seu ladinho, cola aí em fila, em ritmo. Vamos que vamos aí, não se esqueça não, vamos aí abraçar esta causa. Nós juntos somos mais, sim, somos mais, se pudermos aí vencermos juntos. Muita coisa boa. Vamos aí ao artigo 52 da Constituição Federal, nossa mãezinha constitucional. Chama aí, chama aí mamãe constitucional, na cabeça do artigo 52, sobre a competência do Senado Federal. Compete privativamente ao Senado Federal. Exatamente, senhores, vamos discorrer alguns pormenores e assuntos pertinentes. Vamos tratar aqui. Vamos fazer amigo? Vamos fazer amizade. Entretanto, senhores, o processo de impeachment dos ministros de Estado por crimes de responsabilidades autônomos não conexos com infrações da mesma natureza do presidente da República ostenta que o caráter jurisdicional, devendo ser instruído e julgado pelo o guardião da Constituição Federal. Quem é o guardião? É o último a errar, o STF. A inaplicabilidade no disposto dos artigos 51, inciso 1, 52, inciso 1, da Carta-Mãe de 88, e artigo 14 da Lei 1079 de 50, dado que é imprescindível a autorização política da Câmara dos Deputados para sua instauração. Entretanto, senhor, o impedimento, o impedimento e suspeição de senados, a inocorrência, o Senado posto investido da função de julgar o presidente da República, não se transforma às inteiras num tribunal judiciário, o que, submetido às rígidas regras a que estão sujeitos os órgãos do Poder Judiciário, já que o Senado é um órgão político, quando a Câmara Legislativa, o Senado Federal se investe de função judicial liforme, ou seja, a fim de processar e julgar a acusação, ela se submete. É certo que regras jurídicas, regras entretanto próprias, que o legislador previamente fixou e que compõem o processo político penal, as regras de impedimento, a impossibilidade de aplicação subsidiária no ponto dos motivos de impedimento e suspeição, de acordo com o artigo 252 do Código de Processo Penal. A interpretação do artigo 36, em consonância com o artigo 63 da Lei 1079 de 50, a impossibilidade de emprestar-se interpretação extensiva ou compreensiva ao artigo 36 para fazer compreendido nas suas alíneas A e B o alegado impedimento dos senadores. Entretanto, senhor, o inciso 2, processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros do Conselho Nacional de Justiça
e do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União nos crimes de responsabilidade. Entretanto, senhor, o impeachment do ministro do STF, na linha da jurisprudência firmada pelo plenário da Corte, a competência do presidente da Câmara dos Deputados e de quem mais? E da mesa do Senado Federal, para o recebimento ou não de denúncia no processo de impeachment, não se restringe a uma admissão meramente burocrática, cabendo-lhes, inclusive, a faculdade de rejeitá-la de plano, acaso entendam-se patentemente seja inepta ou despedida de justa causa. Essa previsão, que guarda consonância com as disposições previstas, tanto nos regimentos internos de ambas as casas legislativas, quanto na Lei 1079 de 50, que define os crimes de responsabilidade e regula o respectivo processo de julgamento. Entretanto, o direito a ser amparado pela via mandamental diz respeito à observância do regular processamento legal da denúncia. Questões referentes à sua conveniência ou ao seu mérito não compete ao Poder Judiciário. Entretanto, senhores, também o artigo 52 inciso 3º, a linha A, magistrado, nos casos estabelecidos nesta Constituição, conflita com a Constituição a norma do Estado, que jungir o quê? A aprovação da Assembleia Legislativa, a escolha de candidato à vaga do quinto em tribunal. O quinto em tribunal. A linha B, ministro dos Tribunais de Contas da União, indicados pelo Presidente da República. O cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Paraná reveste-se, à primeira vista, de uma natureza administrativa, uma vez que exerce a função de auxiliar do Legislativo no controle da administração pública. A aparente ocorrência de vícios que maculam o processo de escolha por parte da Assembleia Legislativa Paranaense. À luz do princípio da simetria, o processo de escolha de membros do Tribunal de Contas pela Assembleia Legislativa por votação aberta ofende, a princípio, o artigo 52, inciso 3º, a linha B da Constituição. A linha C, governadores de território. D, presidentes e diretores do Banco Central. E, procurador-geral da República. F, titulares de outros cargos que a lei determinar. Entretanto, nesse viés, a Corte já tem o supremo entendimento. Exatamente, uma luz fluiu nas batalhas navais, de que não padece de nenhum vício constitucional, o que, cara? A previsão de participação do Poder Legislativo na nomeação de dirigentes de autarquias ou fundações públicas, que vai tratar o que de aplicação aos Estados-membros do parâmetro da simetria constante do artigo 52, inciso 3º da Constituição, que submete ao crivo do Senado Federal a aprovação prévia dos indicados para ocupar determinados cargos definidos por lei. Nesses termos, são válidas as normas locais que subordinam a nomeação dos dirigentes de autarquias ou fundações públicas à prévia aprovação de Assembleia Legislativa, não havendo, nesse caso, nenhuma interferência indevida do Poder Legislativo em função típica do Poder Executivo, nem violação do princípio da separação dos poderes. Entretanto, senhores, no inciso 4º, aprovar previamente o que? Por voto secreto, após a arguição. Entretanto, senhores, vamos para o inciso 7º, dispor sobre limites globais e condições para operações de crédito externo e interno da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios de suas autarquias e demais entidades controladas pelo poder público. A Lei Complementar de 4/5/2000, chamada de Lei de Responsabilidade Fiscal,
a medida provisória e outras leis, vícios materiais. A cautelar indeferida do artigo 60 ao Senado Federal incumbe por força dos incisos 7º e 9º do artigo 52 fixar limite máximo, norma que não é violada enquanto os valores se situam dentro do âmbito. O inciso 8º dispor sobre limites e condições para a concessão de garantia da União em operação de crédito externo e interno. 9º, estabelecer limites globais e condições para o montante da dívida mobiliária dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. A lei de responsabilidade, esses vícios materiais, essa cautelar indeferida pelo artigo 60 do Senado Federal, incumbe por força dos incisos 7º e 9º do artigo 52 da Constituição, fixar limite máximo, norma que não é violada enquanto os valores se situam dentro desse âmbito. Inciso 10. Suspender a execução, num todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. O conflito de norma com preceito constitucional superveniente resolve-se no campo da não recepção. Não vai receber, não cabendo que a comunicação ao Senado é prevista no inciso 10 do artigo 52 da Constituição. Entretanto, doravante, assim, independente da preclusão maior, lançou-se ao mundo jurídico a determinação de que fosse comunicado o Legislativo Municipal sobre a inconstitucionalidade declarada. Ora, tal decisão conflita com a ordem natural das coisas, e mais do que isso, com o preceito do artigo 52, de observância obrigatória nos Estados Federados, por encerrar verdadeiro princípio, segundo a qual, enquanto não fulminada em definitivo a lei, ante a pena de inconstitucional, continua ela sendo de observância ou que obrigatória. Entretanto, o inciso 11, aprovar por maioria absoluta e por voto secreto a exoneração de ofício do Procurador-Geral da República antes do término do seu mandato. Inciso 12, elaborar seu regimento interno. Inciso 13, dispor sobre sua organização, funcionamento, política, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços e a iniciativa de lei para a fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. As normas que são objeto da presente ação direta altera a remuneração dos servidores das duas casas legislativas, majorando-a em 15%. Não há dúvida, portanto, de que não se trata de norma que pretendeu revisão geral anual de remuneração dos servidores públicos, mas de norma específica das respectivas casas legislativas, concedendo majoração da remuneração aos seus servidores. O artigo 37, inciso 10 da Constituição e da Emenda Constitucional 19 de 98, estabeleceu expressamente que a remuneração dos servidores públicos somente poderá ser fixada ou alterada por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso. Assim, não há ofensa ao referido dispositivo, nem mácula ao artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2 da Constituição, pelo fato de as normas impugnadas serem de iniciativa das respectivas casas legislativas. É própria da Constituição também, após alterações supramencionadas advindas da Emenda Constitucional 19 de 98, que deu-lhe tal prerrogativa. Então, compete privativamente à Câmara dos Deputados dispor sobre sua organização, funcionamento político, criação, transformação ou extinção das respectivas remunerações, observado que os parâmetros estabelecidos na lei das diretrizes orçamentárias. Licença. Compete privativamente ao Senado Federal
dispor sobre sua organização, funcionamento, política, criação, transformação ou extinção de cargos, empregos em funções de seu serviço, e a iniciativa de lei de diretriz orçamentária. Por fim, também, não há de que se falar em ofensa ao princípio da separação de poderes, pois conforme é demonstrado e a própria Constituição que estabelece as competências nesse âmbito. Entretanto, no inciso 14, eleger membros do Conselho Federal, nos termos do artigo 89, inciso 7. Inciso 15, avaliar periodicamente a funcionalidade do sistema tributário nacional em sua estrutura e seus componentes e o desempenho das administrações tributárias da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios. Entretanto, a Lei 1079 de 50 estabelece as penas impostas aos condenados pela prática dos crimes que define o artigo 2º. Os crimes definidos nesta lei, ainda quando simplesmente tentados, são passíveis da pena de perda do cargo, com inabilitação até 5 anos para o exercício de qualquer função pública imposta pelo Senado, nos processos contra o presidente da República. Entretanto, senhor, o governador será julgado nos crimes de responsabilidade, pela forma que determinar a Constituição do Estado, e não poderá ser condenado senão a perda do cargo, com inabilitação até 5 anos para o exercício de qualquer função pública, sem prejuízo da ação da justiça comum. E a Constituição de 88, ao tratar dos crimes de responsabilidade, dispõe o artigo 52, para as autoridades que relacionam a Constituição, elevou o prazo de inabilitação de 5 para 8 anos, podendo-se afirmar que nesse ponto o artigo 1079 de 50 não foi por ela recebido. Já em relação às autoridades estaduais, a Constituição foi omissa. Aí surge a indagação. Entretanto, senhor, impeachment no Brasil a partir de 1891, segundo o modelo americano, mas com as características, eu diria que a lei ordinária definirá o que? Os crimes de responsabilidade. Disciplinará o que? A acusação e estabelecerá o processo e o julgamento. A alteração do direito positivo brasileiro. O processo de impeachment somente poderia ser intentado durante o período presidencial. Intentado cessaria quando o presidente, por qualquer motivo, deixasse definitivamente o exercício do cargo. A lei, por exemplo, estabelece que a denúncia só poderá ser recebida enquanto o denunciado não tiver, por qualquer motivo, deixado definitivamente o cargo. No sistema do direito anterior, a Lei 1079 de 50, isto é, no sistema, eu poderia dizer, de 1892, era possível a aplicação tão somente da pena de perda do cargo, podendo essa ser agravado com a pena de inabilitação para exercer qualquer cargo. Doravante, senhor, já no artigo 53 dos deputados, dos senados, na cabeça do artigo, a cláusula, por exemplo, de inviolabilidade constitucional, que impede a responsabilização penal ou civil dos membros do Congresso Nacional por suas palavras, opiniões e votos, também abrange sobre o manto protetor, as entrevistas jornalísticas, a transmissão para a imprensa do conteúdo de pronunciamento ou de relatórios produzidos nas casas legislativas e as declarações feitas aos meios de comunicação social. Eis que tais manifestações, desde que vinculadas ao desempenho do mandato, qualifica-se como natural projeção do exercício das atividades parlamentares. Entretanto, senhor, não há justa causa para o exercício da ação penal se o fato increpado ou o acusado, detentor de foro por prerrogativa de função, está estreitamente ligado ao exercício do mandato parlamentar. Entretanto, senhor, doravante, a imunidade material, prevista no artigo 53 do caput da Constituição, ela não é absoluta,
pois somente se verifica nos casos em que a conduta possa ter alguma relação com o exercício do mandato parlamentar. Não é absoluto. Absoluto é Deus. Não é absoluto. Entretanto, Senhor, a divulgação em informativo eletrônico gerado em ambiente de deputado federal, a Câmara dos Deputados, de fato em que a tese configura crimes contra a administração pública, não pode ser tida como desvinculada do exercício parlamentar, principalmente quando tais fatos ocorrem no Estado que o parlamentar representa no Congresso Nacional. A palavra inviolabilidade significa intocabilidade, intangibilidade do parlamentar, quanto ao cometimento de crimes ou contravenção. Tal inviolabilidade é de natureza material e decorre de função parlamentar, porque em jogo a representatividade do povo. Doravante, a garantia constitucional da imunidade parlamentar em sentido material, que representa um instrumento vital destinado a viabilizar o exercício, independente do mandato representativo, somente protege o Congresso Nacional, qualquer que seja o âmbito espacial em que se exerça a liberdade de opinião, ainda que fora do recinto da própria Casa Legislativa, nas hipóteses específicas em que as suas manifestações guardem o que? Conexão com o desempenho da função legislativa. Entretanto, Senhor, a turma, por maioria dos votos, já decidiu que a renúncia de parlamentar, após o final da instrução, não acarreta a perda da competência do STF. A turma entendeu, por ocasião do recebimento da denúncia, que na hipótese de não reeleição, não se aplica o mesmo critério de fixação de competência. O caso presente, que envolve o julgamento de ação penal, é análogo a este último. No entanto, a instrução foi concluída e o voto do relator preparado quando o denunciado ainda era titular de mandato. Diante disso, o relator propôs a concessão de habeas corpus de ofício, já que seu voto era pela absolvição. A turma concordou que vulneraria o mandato da celeridade processual, deixar de formalizar o que? A extinção do processo com base no artigo 386, inciso 3º do CPP, quando o relator e revisor já haviam formado tal convicção. Entretanto, deputado federal, renúncia ao mandato, abuso de direito, reconhecimento à competência do STF para a continuidade do julgamento da presente ação penal, renúncia de mandato, ato legítimo, não se presta, porém, a ser utilizada como subterfúgio para deslocamento de competências constitucionais, definidas que não podem ser objeto de escolha pessoal. Doravante, a prerrogativa de foro concedida aos membros do Congresso Nacional vincula a liberdade máxima necessária. Os membros do Congresso Nacional, pela condição peculiar de representantes do povo ou dos estados que ostentam, atrai a competência jurisdicional do STF. O foro especial possui natureza ligada ao cargo do senador ou deputado, e não à pessoa do parlamentar. Não se cuida, por exemplo, de prerrogativa e intuito personal, vinculando-se ao cargo, ainda que ocupado interinamente, razão pela qual se admite a sua perda ante ao retorno do titular ao exercício daquele. A diplomação do suplente não lhe estende automaticamente o regime jurídico dos congressistas, por constituir mera formalidade anterior e essencial a possibilitar o que a posse interina ou definitiva no cargo e na natureza de licença de titular ou vacância permanente. Doravante, no parágrafo 2º, desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. Ao contrário da inviolabilidade ou imunidade material,
que lide a criminalidade do fato ou pelo menos a responsabilidade do agente. E substantiva, por isso, e o Instituto do Direito Penal, a licença prévia antes exigida caracteriza a mera condição de procedimentabilidade, a qual até que deferida ou enquanto durasse a investidura do parlamentar, do acusado. Entretanto, configuraria aí o empecilho temporário ao exercício da jurisdição, impedindo que a instauração ou o curso do processo, do que resulta induvidoso, independente de qualquer indagação sobre a eficácia temporal da emenda à Constituição. Doravante-se, nesse sentido, o parágrafo 3º, recebida a denúncia contra o senador ou deputado por crime ocorrido após a diplomação, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à casa respectiva que, por iniciativa de partido político, nela representado pelo voto da maioria de seus membros, poderá até a decisão final sustar o andamento da ação. Os elementos contidos nos autos impõem a interpretação que considere mais que a regra proibitiva da prisão de parlamentar, isoladamente, como previsto no artigo 53, parágrafo 2º da Constituição. Há de se buscar a interpretação que conduza à aplicação efetiva e eficaz do sistema constitucional como um todo. A norma constitucional que cuida da imunidade parlamentar e da proibição de prisão do membro de órgão legislativo não pode ser tomada em sua literalidade, menos ainda como regra isolada do sistema constitucional. Doravante, no parágrafo 4º, o pedido de sustação será apreciado pela casa respectiva no prazo improrrogável de 45 dias do recebimento pela mesa diretora. Parágrafo 5º, a sustação do processo suspende a prescrição enquanto durar o mandato. Parágrafo 8º, as imunidades de deputado ou senador subsistirão durante o estado de sítio, só podendo ser suspensa mediante o voto de 2/3 dos membros da casa respectiva, nos casos de atos praticados fora do recinto do Congresso, que sejam incompatíveis com a execução da medida. Artigo 54. Na cabeça, os deputados e senadores não poderão, inciso 1, desde expedição do diploma, a linha A, firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer às cláusulas uniformes. B. Aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de que sejam demissíveis ad nutum nas entidades constantes da linha anterior. Inciso 2. Desde a posse, a linha A, ser proprietário, controladores ou diretores de empresa que gozem de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público ou nela exercer função remunerada. A linha B, ocupar cargo ou função de quem seja demissíveis ad nutum nas entidades referidas no inciso 1. C. Patrocinar causa em que seja interessada qualquer das atividades a que se refere o inciso 1. D. Ser titulares de mais de um cargo ou mandato público eletivo. As restrições constitucionais inerentes ao exercício do mandato parlamentar não se estendem ao suplente. A eleição e o exercício do mandato de prefeito não acarreta a perda da condição jurídica de suplente, podendo ser legitimamente convocado para substituir o titular, desde que renuncie ao mandato eletivo municipal. Artigo 55. Perderá o quê? O mandato o deputado ou senador. A inaplicabilidade da regra de perda do mandato por infidelidade partidária ao sistema eleitoral majoritário, as decisões de mandato de segurança tiveram como pano de fundo o sistema proporcional, que é adotado para a eleição de deputados federais, estaduais e vereadores. As características do sistema proporcional, com sua ênfase nos votos obtidos pelos partidos políticos,
torna a fidelidade partidária importante para garantir que as opções políticas feitas pelo eleitor no momento da eleição sejam minimamente preservadas. Doravante, a fidelidade partidária é o corolário lógico, jurídico e necessário do sistema constitucional. Esse corolário vigente sem necessidade de sua expressão literal. Doravante, senhores. Já também, no inciso 1, que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior, inciso 2, cujo procedimento for declarado incompatível. Entretanto, ato da mesa da Câmara dos Deputados, confirmado pela Comissão da Constituição e Justiça da redação referida da Casa Legislativa, sobre a cassação do mandato de impetrante por comportamento incompatível com o decoro parlamentar. Não cabe aí no âmbito do mandato de segurança também discutir deliberação interna corpóreis da Casa Legislativa. Escapa aí o controle do Judiciário no que concerne a seu mérito, juízo sobre os fatos que se reserva privativamente à Casa do Congresso Nacional formulado. Inciso 3º, que deixar de comparecer em cada sessão legislativa a terça parte das sessões ordinárias da Casa a que pertencer, salvo licença ou omissão por esta autorizada. Entretanto, senhor, no inciso 4º, que perder ou tiver suspensos direitos políticos. 5º, quando o decretar o que? A Justiça Eleitoral nos casos previstos nessa Constituição. 6º, que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. O parágrafo único, parágrafo 1º, é incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento interno, o abuso das prerrogativas asseguradas a membro do Congresso Nacional, a percepção de vantagens indevidas. Entretanto, um membro do Congresso Nacional que se licencia do mandato para investir-se no cargo de ministro do Estado não perde os laços que se unem organicamente ao Parlamento. Ainda que licenciado, cumpre aí lhe guardar estrita observância às vedações e incompatibilidades inerentes ao Estatuto Constitucional do Congressista, assim como as exigências éticas jurídicas que a Constituição previu no artigo 55, parágrafo 1º. Os regimentos internos das casas legislativas estabelecem como elementos caracterizadores do decoro parlamentar. Um A de abraço, um F de fortalecimento. Bem-vindos à minha casa. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.